Olá, bem-vindo à Boa Teologia. O nosso tema de hoje é Eu Sou. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 25 até o 33, que diz assim: Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a despojaram. Olá, bem-vindo à Boa Teologia. O nosso tema de hoje é Eu Sou. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, dos versículos 25 até o 33. E diz assim a palavra de Deus: Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quando à ressurreição dos mortos, não tens lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. O texto que nós lemos retrata a situação em que os saduceus, uma das seitas judaicas da época de Jesus, eles tentaram armar uma pegadinha, vamos dizer assim, uma cilada, um questionamento difícil para Jesus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Então eles contaram uma história sobre uma mulher que teve diversos maridos. Esses maridos, na verdade, um era irmão do outro, eles foram morrendo. Existia uma lei, uma regra no Antigo Testamento em que o irmão deveria se casar com aquele que havia morrido, com a mulher do irmão que havia morrido, para gerar a descendência e a família. Então os saduceus contam essa história de 7 irmãos que foi um morrendo atrás do outro e perguntam no final, quando eles ressuscitarem, todos eles ressuscitarem, quem será o esposo da mulher? Essa era uma pegadinha que os saduceus queriam trazer para Jesus. Jesus, muito sabiamente, aproveitou a situação para dar um ensinamento contundente para as multidões, para aqueles que estavam ouvindo e principalmente para os saduceus. Ele usou um texto no Antigo Testamento em que Moisés está na presença de Deus na sarça e e Deus fala a Moisés que ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele usa o tempo verbal eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na época de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido há muito tempo. Eles não estavam mais entre os vivos, os presentes ali na época de Moisés. E o que Jesus mostra na sequência, ele termina dizendo: Deus é o Deus de vivos, não de mortos. Ou seja, ele está querendo dizer que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. E isso se baseia principalmente no tempo verbal utilizado, que é eu sou. Deus ainda é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles estão vivos ainda na ressurreição, na eternidade com Deus. Esse é um posicionamento muito importante sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele se afirmando como o próprio eu sou, o próprio Deus, e afirmando contundentemente também que
Abraão, Isaac e Jacó estão vivos e que existe ressurreição dos mortos. Esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo no A Boa Teologia. Obrigado e até lá.